Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar envolvendo a todos nós nesse instante. Eu não estou acostumado a falar segurando o microfone, pessoal. Embora eu já faça esse tipo de disposição há 13 anos. Mas não estou acostumado a segurar. Então, se eu me distrair, me lembro. Essa passagem que a nossa irmã Vera citou do Evangelho de Lucas, eu gostaria de fazer uma observação que vai nos ajudar a entender o contexto em que essa passagem aconteceu. Na verdade, nós vamos falar o que significava ser um publicano naquele momento da história e naquele lugar. Na verdade, quem vai nos explicar é Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec nos explica que, no que se refere à dominação romana sobre o povo hebreu, de tudo que o povo hebreu era obrigado a suportar por essa subordinação, de tudo que eles eram obrigados a suportar, o que mais incomodava era a cobrança de impostos. Porque eram impostos altíssimos, abusivos, eles eram explorados. E quem fazia a cobrança e a coleta desses impostos eram os publicanos. E os publicanos, tendo esse poder em mãos, eles se aproveitavam. Então eles abusavam, eles exploravam, eles tiravam tudo que eles pudessem do povo hebreu. O Império Romano sabia que eles abusavam dessas práticas. Mas o Império Romano também sabia que o publicano ele corria risco de vida para fazer esse tipo de cobrança. Afinal de contas, naquela época a gente sabe que a lei era diferente, né? E o sistema era bem mais violento do que hoje. Então eles corriam risco de vida. E, além disso, o Império Romano entendia o quê? Desde que a parte de Roma chegasse aos cofres de Roma, um método de cobrança não interessava. Então, os publicanos, sabendo disso, eles se aproveitavam desse poder e eles exploravam, eles abusavam do povo hebreu na hora de fazer a cobrança dos impostos. Resumindo, por conta disso, o povo hebreu detestava todos os publicanos e também não gostavam de ninguém que fosse amigo de publicano. Levi, que é o publicano mencionado nessa passagem, nós conhecemos ele também como o apóstolo Mateus, que escreveu um dos evangelhos, o Evangelho segundo Mateus. Então vamos repassar de novo essa passagem para a gente entender, para a gente escutar a passagem e entender esse contexto. Saindo dali, Jesus passou por um publicano chamado Levi, que estava assentado no seu posto de arrecadação, e disse a ele: segue-me. E ele o seguiu. Logo em seguida, Levi ofereceu um grande banquete na sua casa, e estavam ali muitos publicanos e muitos amigos de publicanos. Os fariseus e os escribas, vendo aquela cena, começaram a murmurar para os discípulos de Jesus, dizendo: por que é que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo aquela murmuração, tomou a frente e respondeu, dizendo: os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então eu peço a vocês que guardem essas palavras de Jesus, porque elas vão nos ajudar muito nessa reflexão de hoje. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. A nossa proposta hoje é fazer uma reflexão sobre o tema pátria do Evangelho. Para isso, nós vamos usar como base as informações que estão contidas lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier e ditado
pelo espírito de Humberto de Campos. Mas nós vamos buscar informações também de outras fontes. Por exemplo, essa passagem do Evangelho de Lucas, que nós acabamos de citar, nós vamos ligar essa passagem diretamente à pátria do Evangelho. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de desviar a nossa atenção para dois momentos importantes na história em que o Senhor Jesus aproximou o seu Evangelho de nós de formas diferentes. Eu vou comentar aqui dois momentos que, na verdade, são muito importantes na história, em que o Mestre Jesus aproxima o seu Evangelho da humanidade usando estratégias diferentes. O primeiro momento é o momento em que o Mestre Jesus entendeu que era a hora de plantar a semente do Evangelho no coração e na consciência da humanidade. E o segundo momento é quando o Senhor Jesus decidiu transplantar a árvore do seu Evangelho da Palestina para o Brasil. O primeiro momento, quem vai nos explicar é o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado por ele mesmo, Emmanuel. Então, Emmanuel vai nos explicar que no momento em que Jesus decidiu que era a hora de plantar a semente do Evangelho no coração e na consciência da humanidade, e esse momento, veja, esse momento aconteceu há milênios atrás. Quando Jesus decidiu que era a hora, a sua estratégia foi escolher um povo para fazer isso. Milênios atrás. Porque Jesus entendeu que plantando a semente do Evangelho no meio de um povo, esse povo faria com que essa semente se espalhasse pelo mundo inteiro. E foi isso que aconteceu. E Jesus escolheu o povo hebreu para fazer esse trabalho. Por que Jesus escolheu o povo hebreu? É Emmanuel também quem nos explica. Emmanuel nos diz que, naquele momento, como eu disse, há milênios atrás, dentre todos os povos que estavam habitando o planeta Terra, o povo hebreu era o povo mais preparado espiritualmente para compreender as lições de amor do Evangelho do Mestre Jesus. Então foi esse o critério que Jesus utilizou. Era o povo mais preparado espiritualmente para compreender as suas lições. E assim ele fez. Mas entendo que o povo hebreu era o mais preparado, mas ainda não estava preparado. Tanto é que Jesus veio trabalhando com eles durante séculos, milênios, até a sua chegada. Se a gente for contar só de Abraão até Jesus, nós já temos 2000 anos. Só que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, eu peço para vocês que prestem atenção nesse ponto, que é um ponto muito importante desse primeiro momento. A estratégia de Jesus, na hora de plantar a semente do Evangelho, foi escolher um povo. Jesus não escolheu o território, Jesus não escolheu a terra, Jesus não escolheu um país específico, uma região do planeta, não. Jesus escolheu o povo hebreu. Jesus não escolheu a Palestina, foi o povo hebreu. Tanto é que Abraão saiu lá da Mesopotâmia, andou por vários lugares até chegar em Canaã, onde eles acreditavam ser a terra prometida. Chegando ali, depois de um tempo, eles perceberam que a terra prometida não era tão fértil como eles acreditavam. Então Jacó, veja que nós já estamos no tempo de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó convenceu o povo hebreu a ir para o Egito buscando condições de vida melhor. E foram. Chegando lá, no começo as coisas estavam indo bem, mas depois de um tempo, o povo hebreu acabou sendo tornado escravo. Foi aí que apareceu Moisés para liderar o povo e trazer o povo hebreu de volta para Canaã, na região da Palestina. Tá? Então, eu repito a vocês e peço a vocês que prestem atenção nesse detalhe. Jesus, no primeiro momento, quando Jesus decidiu plantar a semente do Evangelho no coração, na consciência da humanidade, a sua estratégia foi escolher um povo, não um território, não uma terra. Jesus escolheu o povo hebreu.
não Palestina. Depois de muito andar, o povo hebreu, pode ser que de vez em quando eu fale judeu, o povo judeu é a mesma coisa, tá, pessoal? Hebreu, judeu, é o mesmo povo. Depois de muito andar, o povo hebreu se fixou na Palestina, mas a escolha de Jesus não foi o território, foi pelo povo. No segundo momento, a estratégia do Mestre Jesus foi diferente. Só que no segundo momento, quem vai nos explicar já é o Espírito Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátrias Evangélicas. No segundo momento, Jesus, o Mestre Jesus, não escolheu povo nenhum. Ele só escolheu o território. Ele só escolheu a terra. No segundo momento em que Jesus decidiu transplantar a árvore do seu evangelho, da Palestina, estava lá na Palestina porque o povo hebreu estava lá. Quando Jesus decidiu, então, no segundo momento, transplantar a árvore do seu evangelho da Palestina para o Brasil, a sua estratégia foi diferente. Porque percebam que não era mais a semente do evangelho, não era mais uma semente, já era a árvore do evangelho, já era uma árvore constituída, uma árvore pronta, uma árvore que tinha raízes, que tinha um tronco robusto, que tinha galhos, que tinha folhas e que principalmente já dava muitos frutos. E essa é uma parte da explicação que muita gente não entendeu. Muita gente não entendeu que quando Jesus transplantou a árvore do evangelho da Palestina para cá, Jesus não escolheu povo nenhum. Essa é uma diferença muito importante. Jesus só escolheu a terra, esse lugar que nós estamos pisando, o território que ele demarcou. Talvez, pelo fato da árvore já estar pronta, isso determinou a estratégia de Jesus. Ele não precisava mais de um povo. Ele só precisava de um lugar, de uma terra, para fixar a árvore do seu evangelho que estava pronta. Então, eu vou repetir para vocês, mais uma vez. No segundo momento, quando Jesus decidiu transplantar a árvore do seu evangelho da Palestina para o Brasil, ele não escolheu povo nenhum. Ele só escolheu a terra, só o território. Até porque, quem era o povo que estava habitando o Brasil quando o Brasil foi descoberto há exatamente 524 anos atrás? Os índios. Quem eram os índios? Os índios eram um povo jovem e simples, como diz no livro. Era um povo simples e ignorante, que estavam aqui vivenciando as experiências dentro da sua faixa evolutiva. Mas uma faixa evolutiva diferente do restante da humanidade que estava lá no Velho Mundo, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania. Então os índios eram um povo jovem, um povo formado por espíritos mais jovens, que estavam aqui vivenciando as suas experiências dentro da sua faixa evolutiva. Mas não foi por isso que Jesus escolheu essas terras. Jesus escolheu essas terras por outros motivos. E também porque ele queria um lugar para reorganizar, para reestruturar os trabalhos de evangelização da humanidade. E essa parte da explicação, como eu disse, muita gente não entendeu. Essa explicação não é minha, pessoal. Essa explicação está lá no livro. E logo no começo do livro. Só que, pelo fato de muita gente não ter entendido essa parte da explicação, muitos também não entenderam o verdadeiro significado de pátria do Evangelho. Então, se por um acaso hoje aqui tiver alguém que não havia entendido essa parte da explicação, eu vou dar uma sugestão. Preste atenção na sequência dessa conversa. Preste atenção na sequência dessa reflexão. Porque se tiver alguém aqui hoje que não tinha entendido que quando Jesus trouxe a árvore do seu evangelho da Palestina para cá, ele não escolheu povo nenhum, ele só escolheu a terra, porque a árvore já estava pronta e já produzia frutos. Quem não entendeu essa parte da explicação, muito provavelmente hoje vai cair uma ficha diferente dentro da sua consciência. Para quem não entendeu essa parte da explicação.
Eu peço até desculpa se, por um acaso, sem querer, eu acabar com a ilusão ou com as ilusões de algumas pessoas. Por vários motivos. O primeiro motivo é que nós não somos o povo escolhido. O brasileiro não é o povo escolhido. Nós somos o povo permitido. Nós somos o povo que recebeu permissão do Senhor Jesus para estar aqui. Escolhidos só foram os missionários. E os missionários Jesus escolheu a dedo para virem cuidar da árvore do seu evangelho. O resto, que não são missionários, todos que passaram e que passam por aqui, estamos aqui porque recebemos permissão do Mestre Jesus para estar aqui. É diferente, pessoal. É diferente. Tem muita gente que pensa que pelo fato do Brasil ser a pátria do Evangelho, tem muita gente que pensa que talvez nós sejamos o povo escolhido. Talvez até nós sejamos um povo especial. Talvez nós sejamos um povo até melhor que o restante da humanidade, porque nós estamos na pátria do Evangelho. Mas não é bem assim. Nós não fomos escolhidos porque escolhidos foram só os missionários. Nem convidados nós fomos. Porque convidado, você convida para uma recepção, para um evento, para uma festa. Aqui não é festa. Nós viemos aqui com permissão, tipo um visto de permissão para estudar e para trabalhar pela nossa regeneração. Então nós temos que aprender a olhar a nossa estadia. Observe essa palavra, estadia. Nós temos que aprender a olhar para a nossa estadia aqui na pátria do Evangelho, não como um privilégio que nós recebemos da providência divina, mas como uma grande oportunidade que nós recebemos do Senhor Jesus. É diferente, pessoal. Daqui para frente, eu vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer com tudo isso que eu falei até agora. Porque nenhum de nós somos daqui. Nós estamos aqui. Nenhum de nós aqui somos espíritos criados por Deus nessas terras. Nenhum de nós somos espíritos criados no Brasil. Não, nós somos espíritos encarnados no Brasil. Porque é exatamente 524 anos atrás, quando o Brasil foi descoberto, todos nós aqui já éramos espíritos muito velhos. Espíritos milenares, que tivemos muito mais encarnações em vários outros lugares do que no Brasil. Muito provavelmente todos nós aqui tivemos muito mais encarnações lá na Europa, ou na Ásia, ou na África, ou na Oceania e em outros planetas, muito mais do que aqui. Porque aqui, em 500 anos, quantas encarnações nós tivemos em 500 anos? 1, 2, 3, nem sabemos. Mesmo que alguém tenha recebido permissão para encarnar aqui, uma vez por século, em cada um desses séculos, esse espírito que recebeu essa permissão teria no máximo 5 ou 6 encarnações, que é um número insignificante de encarnações perante o total de encarnações que todos nós já temos, porque todos nós somos espíritos milenares. Nem os índios são espíritos nativos dessa terra. Os índios também só estavam aqui, porque há 500 anos atrás, esse planeta, observe que eu não estou falando do Brasil agora, estou falando do planeta. Há 500 anos atrás, esse planeta já não era mais um mundo primitivo. E nós aprendemos na doutrina espírita que as primeiras encarnações de um espírito acontecem no mundo primitivo. Só que há 500 anos atrás, esse planeta não era mais um mundo primitivo. Há 2.000 anos atrás, esse planeta não era mais um mundo primitivo. Há 10.000 anos atrás, esse planeta já não era mais um mundo primitivo. Já era um mundo de provas e expiações. Portanto, se os índios estavam aqui há 500 anos atrás, significa que eles também não estavam em suas primeiras encarnações. Eles estavam, como nós, passando por aqui, vivenciando experiências dentro da sua faixa evolutiva. Eles simplesmente estavam aqui. Nós precisamos entender o que realmente significa ser a pátria do Evangelho. Aí outro ponto da explicação que muita gente não entendeu e não entende até hoje. O que realmente significa ser o país do Evangelho.
E quem melhor nos explica sobre o que significa ser a pátria do Evangelho é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Mestre Jesus quem melhor nos explica o que significa ser a pátria do Evangelho. Eu vou trazer aqui duas explicações do Mestre Jesus, uma agora e uma daqui a pouco, mais à frente. Então vamos aprender com Jesus, vamos aprender com o Mestre. Para isso, nós vamos recordar aquela passagem que nós citamos no início. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Só que nós não precisamos lembrar tudo, só as palavras de Jesus. Versículos 31 e 32, quando Jesus diz assim: os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós citamos essa passagem porque nela nós ouvimos o próprio Mestre Jesus explicar um dos principais objetivos do seu Evangelho. Qual é um dos principais objetivos do Evangelho de Jesus, segundo a explicação que tem nessa passagem? Curar os enfermos, mas curar os enfermos da alma, curar os nossos sentimentos adoecidos, curar os nossos sentimentos desequilibrados. Quem é que comete pecado, pessoal? O doente da alma. Então Jesus ajunta, emenda. Eu vim curar os doentes e despertar os pecadores para que se arrependam. Então vejam que nessa passagem o próprio Senhor Jesus nos explica qual é um dos principais objetivos dele ter trazido o Evangelho para a humanidade: curar os enfermos da alma e despertar os pecadores para que se arrependam. Quando nós enxergamos um erro, quando nós entendemos o erro, isso é muito importante para nós, é uma grande vitória. Mas nada garante que nós não vamos cometer esse erro outra vez. Agora, quando nós enxergamos o erro, quando nós entendemos o erro, e quando nós nos arrependemos verdadeiramente, o que significa nos arrepender verdadeiramente? Significa que quando nós olhamos para aquele erro que nós agora enxergamos e entendemos, significa que aquele erro incomoda. Agora dói. Agora eu me sinto mal. Agora aqui, olhar para aquele erro que eu cometi me faz sofrer. Eu não quero mais fazer isso. É quando a gente sente o remorso e se arrepende verdadeiramente, porque nós entendemos, porque nós enxergamos e agora dói. Então, quando nós enxergamos o erro, quando nós entendemos o erro, quando nós nos arrependemos verdadeiramente, há uma grande probabilidade de que nós nunca mais vamos cometer esse erro outra vez. Por quê? Porque agora, enxergando o erro, dói, porque agora incomoda, porque agora me faz sofrer. E eu digo para mim mesmo, eu nunca mais vou cometer esse erro. Eu penso que aqui deve haver mais algumas pessoas que, como eu, já se arrependeu de algum erro. Eu já me arrependi verdadeiramente de errar. Não estou falando de grandes erros, não estou falando de erros catastróficos, estou falando de erros, às vezes até a forma de você tratar uma pessoa. Eu já me arrependi verdadeiramente e disse para mim mesmo, eu nunca mais vou fazer isso. Eu imagino que aqui tenha outras pessoas que também já passaram por essa experiência. Então vejam a importância do arrependimento sincero. Nessa passagem, nós ouvimos o Mestre Jesus dizendo: eu vim para os doentes, eu não vim para quem está bom, para quem está são. O são não precisa de mim. Eu vim para os enfermos, para os doentes da alma. E vim despertar os pecadores para que eles se arrependam. Se eles se arrependerem, eles não cometem mais os erros. Então, vocês estão percebendo o que significa ser a pátria do Evangelho? A pátria do Evangelho é um lugar, veja, um lugar, um território, escolhido por Jesus, onde ele plantou, ou melhor, onde ele transplantou a árvore do seu Evangelho, com o objetivo de curar os enfermos da alma e despertar os pecadores para que se arrependam. Ora, se um dos principais objetivos do Evangelho de Jesus é curar os doentes da alma e despertar os pecadores, a pátria do Evangelho também tem o mesmo objetivo.
curar os enfermos da alma e despertar os pecadores para que se arrependam. Então, daí, desse entendimento, vem uma pergunta óbvia para todos nós. Quem são os espíritos que Jesus está trazendo para reencarnar aqui, na pátria do Evangelho? Que tipo de espírito, se a missão do Evangelho, um dos grandes objetivos do Evangelho é curar os enfermos da alma e despertar os pecadores, quem é que Jesus está trazendo para a pátria do Evangelho? De um modo geral, nós podemos dizer que nós temos aqui, encarnados na pátria do Evangelho, dois grupos de espíritos bem distintos, dois grupos de espíritos bem diferentes. O primeiro grupo de espíritos são os missionários. Os missionários são aqueles que Jesus escolheu a dedo para vir cuidar da árvore do seu Evangelho. O que significa isso? Vir cuidar da árvore do Evangelho. Significa que eles vieram ensinar o Evangelho da forma correta. E como é que é ensinar o Evangelho da forma correta? É ensinar praticando, é ensinar na prática. Os missionários vêm e vivenciam o Evangelho no seu dia a dia. Os missionários, eles não falam que são, eles não dizem que são, eles não pensam que são, eles são melhores. Os missionários, eles subiram pelo menos um degrau em moralidade e em bondade. Então, eles vêm aqui para ensinar o Evangelho praticando, no dia a dia, na sua vivência. É diferente de quem não é missionário. Eu vou dar um exemplo aqui, para ficar bem claro a diferença de missionário e quem não é missionário. É um exemplo e eu poderia dar vários. Eu tenho certeza que vocês também poderiam pensar em vários outros exemplos. Os oradores espíritas. A grande maioria dos oradores espíritas, eu peço, imagino que tenham outros oradores espíritas aqui, que não se ofendam, porque eu estou falando a maioria, pode ser que você não esteja nesse meio. A grande maioria dos oradores espíritas, a grande maioria dos padres, a grande maioria dos pastores, a grande maioria de todos os evangelizadores que existem no mundo, a grande maioria, acima de 90%, acima talvez de 95% ou até 99%, a grande maioria não são missionários. São trabalhadores que estão trabalhando pela sua própria regeneração. Porque uma das formas que nós temos de trabalhar pela nossa regeneração é ajudando o próximo. Ajudando o próximo como? De qualquer jeito que você puder. Se você puder falar sobre o Evangelho, fale. Mas se você achar que não tem aptidão para isso, ajude do jeito que você puder. Com uma palavra de incentivo, uma palavra de consolação, com um copo d'água, com um prato de comida, com um quilo de alimento, com uma roupa que você não usa mais, da forma que você puder. Porque uma das formas que nós temos para trabalhar pela nossa regeneração é ajudar o próximo, de qualquer jeito que a gente puder. Os missionários, eles vão além disso. Eles já fazem isso naturalmente, só que eles vivenciam o Evangelho na prática, no dia a dia. Eu vou dar exemplos aqui de alguns missionários que nós conhecemos dentro da doutrina espírita. Bezerra de Menezes, Karl Barchuto, Eurípides Barçanufo, contemporâneos a nós, Divaldo Franco e Chico Xavier. Entendam que missionários não quer dizer perfeito. Até porque perfeito, que nós sabemos, do nosso conhecimento, nós só conhecemos Jesus. Missionário é alguém que subiu pelo menos um degrau em moralidade e em bondade. E todos esses que eu citei aqui, vivenciaram toda a sua vida, dando exemplo no Evangelho. Todos eles dedicaram a sua vida a ajudar o próximo, a vida inteira. Então, se você não está nesse grupo dos missionários, escolhidos a dedo por Jesus para vir aqui ensinar o Evangelho na prática, significa que você, como eu, está no segundo grupo. Quem é que está no segundo grupo? Os enfermos / pecadores. Ou seja, o restante da humanidade que não é missionário. Todos nós. Todos nós. Se você, de um modo geral, existem dois grupos de espíritos. Se você não está no grupo dos espíritos missionários que Jesus escolheu a dedo para vir ensinar o Evangelho na prática, significa que você faz parte do segundo grupo, o grupo dos enfermos / pecadores, que estamos aqui para tratar de profundos
problemas emocionais que nós trazemos há séculos, talvez há milênios. Todos nós estamos aqui estudando, trabalhando pela nossa própria regeneração. Todos nós. Me desculpe se eu ofendi alguém, se eu estou ofendendo alguém, não é esse o objetivo. Até porque pode ser que tenha alguém aqui que já tenha feito a sua regeneração, já esteja regenerado. Não estou sendo sarcástico nem irônico. Nós sabemos que tem muita gente encarnada, muita gente não, mas tem algumas pessoas encarnadas que estão na sua última encarnação, elas estão conseguindo subir um degrau em bondade, em moralidade. Nós sabemos disso. Mas nós também sabemos que a grande verdade é que a maioria, a grande maioria da humanidade faz parte do segundo grupo, dos enfermos / pecadores. Vocês estão entendendo que pátria do Evangelho não é de um povo só? Vocês estão entendendo que pátria do Evangelho não é da humanidade? Pátria do Evangelho foi feita para a humanidade, mas ela não é da humanidade, ela foi feita para a humanidade. Então todos nós aqui estamos de passagem. Estamos de passagem pela pátria do Evangelho, nós somos visitantes. Eu vou tentar explicar a pátria do Evangelho de outra forma. Eu vou falar exatamente a mesma coisa que eu já falei, só que eu vou falar com outras palavras, para tentar ser o mais claro possível na mensagem que eu estou tentando transmitir. Pátria do Evangelho é um lugar, um território, escolhido pelo Mestre Jesus, onde ele implantou um posto de saúde espiritual avançado para atender, para tratar e para curar a humanidade enferma. Fui claro agora? O que é a pátria do Evangelho? É um lugar no mundo escolhido pelo Senhor Jesus, onde ele implantou um posto de saúde espiritual avançado para tratar toda a humanidade enferma, toda. E agora eu vou trazer a segunda parte da explicação que eu falei para vocês, onde não vai deixar nenhuma dúvida do que eu acabei de falar para vocês. Só que essa passagem não está no Evangelho, essa passagem está lá no livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Palavras do Mestre Jesus. Eu não vou citar o trecho inteiro, eu vou citar só a parte que interessa para nós nesse momento. Jesus diz assim, Jesus está falando, numa das suas visitas à terra, ele está falando sobre a pátria do Evangelho. E ele fala assim, no seu solo dadivoso e fertilíssimo, observem as palavras, no seu solo, é neste solo, é aqui, não é em outro lugar, não é outro solo, não é olhando de longe, é aqui, no seu solo, nesse solo. Observe a sequência, no seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei de fraternidade universal. Preste atenção nas palavras outra vez. No seu solo, todos os povos da terra, todos, não é um, não são alguns povos, são todos os povos da terra. Palavras do Mestre Jesus. No seu solo, todos os povos da terra aqui aprenderão a lei de fraternidade universal. Tem muita gente que interpreta que o Brasil um dia vai ser uma vitrine, vai ser um modelo de perfeição. Pode até ser que seja. Não tem nada que impeça isso lá no futuro, mas não é essa a ideia do Mestre Jesus agora, inicialmente. Não é essa a ideia. Então tem muita gente que pensa que o Brasil vai se tornar uma vitrine, um modelo de perfeição, que os outros povos, que os outros países vão olhar de longe, vão admirar e vão copiar. Mas não é essa a ideia do Mestre Jesus inicialmente. Vamos prestar atenção novamente nas palavras do Mestre. No seu solo, aqui, todos os povos da terra aprenderão. Ou seja, pessoal, o que está acontecendo? Jesus está fazendo um revezamento. Jesus está trazendo todos os povos da terra aqui, para aprender aqui, neste solo, sob os seus olhos, sob a sua luz, sob a sua proteção. Jesus está trazendo representantes de todos os povos da terra para encarnarem aqui,
para aprender aqui, não de longe, não olhando de longe, não esperando que o Brasil se torne uma vitrine. Não, Jesus está fazendo isso agora, há muito tempo. Olha para a diversidade que nós temos no nosso país e veja se nós não temos representantes de todos os povos da terra. Temos ou não temos? Representantes de todos os povos da terra aqui. Agora, olha para a sabedoria do mestre. Olha a sabedoria do mestre. No Brasil, de cada 10 brasileiros, 8 ou 9 são cristãos. Para ser exato, 8,5. De cada 10 brasileiros, 8,5 são cristãos. Ou seja, Jesus está trazendo representantes de todos os povos da terra e eles estão nascendo como cristãos. O cristão aprende o que, pessoal? O Evangelho do Mestre Jesus. Ele está trazendo representantes de todos os povos da terra para aprender o Evangelho aqui, na pátria do Evangelho. Agora, percebam a inteligência do Mestre. Não só a sabedoria, mas a inteligência. Eu sempre digo que a didática de Jesus é uma didática superior. Nós estamos muito longe de compreender como funciona a didática do Mestre Jesus. Mas observe o que Jesus está fazendo. Ele está colocando todos os povos da terra no mesmo lugar, representante de todos os povos da terra aqui. E nós, veja, nascendo na mesma pátria, nós acabamos nos afeiçoando mais uns pelos outros. Nós somos irmãos de pátria. Nós temos um carinho diferente um pelo outro, porque nós somos irmãos dessa pátria. Então veja, Jesus está trazendo representantes de todos os povos da terra para nascer aqui, e nós estamos nos aproximando naturalmente uns dos outros, convergindo todos nós para a mesma verdade. Que verdade, pessoal? Deus, Cristo, caridade. É o lema que está escrito na bandeira do anjo Ismael, que é o espírito protetor da pátria do Evangelho, do Brasil. Então vejam, Jesus está colocando todos os povos, representantes de todos os povos da terra aqui. Naturalmente nós estamos nos aproximando, entendendo a mesma verdade, entendendo o mesmo conhecimento, Deus, Cristo e caridade. Ou seja, Jesus está trazendo todos nós aqui, representantes de todos os povos, para aprender aqui, para desenvolver a nossa espiritualidade, e depois nós vamos o quê? Voltar para os nossos povos, voltar para aqueles que ficaram na retaguarda e que ainda não desenvolveram essa espiritualidade. Então nós estamos num revezamento. Ninguém é daqui. Nós estamos passando por aqui. Aprendemos e voltamos para os nossos povos de origem, para ajudar aqueles que ficaram. Então vocês estão entendendo o tamanho da oportunidade que é estar aqui na pátria do Evangelho? Eu vou repetir para vocês uma coisa que eu já falei. Nós temos que aprender a olhar a nossa estadia. Veja, estadia, porque nós somos visitantes. Nós temos que aprender a olhar a nossa estadia aqui, não como um privilégio que nós recebemos da providência divina, mas como uma grande oportunidade que nós estamos recebendo do Mestre Jesus. Uma grande oportunidade de aprendizado e de crescimento, que nós temos que saber aproveitar, porque nenhum de nós aqui temos a menor ideia se vamos poder reencarnar aqui de novo, tão cedo, ou algum dia. Nenhum de nós temos a menor ideia se nós vamos ter essa autorização. Por quê? Porque está havendo um revezamento. A nossa oportunidade é agora, não sabemos se vamos ter outra aqui. Nós espíritas estamos recebendo um duplo benefício. O primeiro benefício é estar encarnados aqui, na pátria do Evangelho. E o segundo benefício é poder estar cursando a melhor escola de espiritualidade que existe no mundo na atualidade, chamada doutrina espírita. A doutrina espírita é a melhor escola de espiritualidade que existe no mundo na atualidade. Nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia recebe tanta informação como a doutrina espírita recebeu nos últimos 167 anos. Informação vinda do plano superior. Ninguém recebe. Então, olha o tamanho da nossa oportunidade, que nós temos que nos esforçar para aproveitar. Primeiro porque nenhum de nós sabemos se vamos poder reencarnar aqui de novo, na pátria do Evangelho. E nem sabemos se vamos poder
voltar a ser espíritas em outra encarnação, porque o importante não é ser espírita, o importante é ser bom, o importante é fazer o bem, o importante é aprender a amar e amar, o importante é progredir, é evoluir. Jesus não ensinou o cristianismo, Jesus ensinou bem, Jesus ensinou a amar. Nós chamamos de cristianismo porque aprendemos com Jesus, mas Jesus ensinou o bem, o amor. Então, olha o tamanho da oportunidade que nós temos. Meu tempo acabou? Tranquilo. Eu sou espírita há pelo menos 30 anos. E nesses 30 anos, muitas vezes eu ouvi espíritas fazendo o seguinte comentário: será que o Brasil é mesmo a pátria do Evangelho? Seguinte questionamento, né? Quando alguém pergunta uma coisa dessa, eu penso na hora: está escrito no livro. Está escrito no livro. Ou então faz o seguinte questionamento: será que um dia o Brasil vai ser a pátria do Evangelho? Eu penso de novo: está lá no livro. Ou essa pessoa não leu, ou ela leu e não entendeu, mas está lá no livro e logo no começo do livro a explicação. Eu até posso entender, pessoal, essa dúvida de algumas pessoas, porque quando a gente olha para o nosso país, o que a gente vê? A gente vê criminosos em todas as faixas da sociedade, né? A gente vê criminosos em todas as classes sociais, do mais pobre até o mais rico. Nós vemos muita pobreza, muita miséria, muita violência, muitas desigualdades sociais, muita corrupção, nós vemos muitas coisas ruins, é verdade. É verdade, nós sabemos disso, é verdade. Mas o que nós não podemos esquecer, principalmente nós espíritas que temos essa informação, nós não podemos esquecer que para encarnar aqui, só pode encarnar aqui quem tem autorização do Mestre Jesus. Ninguém encarna aqui sem autorização do Mestre Jesus, porque essas terras são dele. É claro que o planeta todo é dele, mas essas terras são especiais para Jesus. Nós estamos pisando em solo sagrado. Quem diz isso é Jesus. Está lá no livro também. Não vai dar tempo, senão eu ia citar a passagem que ele fala que nós estamos em solo sagrado. Então nós estamos pisando num solo sagrado, escolhido por Jesus, e ele fala também no livro: antes dessas terras estarem ligadas aos corações dos homens, é ao meu coração que essas terras estarão ligadas para sempre. Essas terras são do Mestre Jesus. Tudo isso que nós estamos vendo, toda essa criminalidade, toda essa violência, tudo que a gente está vendo de ruim no Brasil, está sendo causado por espíritos que só estão aqui porque receberam permissão do Mestre Jesus para estar aqui. Mas por que é assim? Qual é um dos principais objetivos do Evangelho de Jesus? Não é curar enfermos? Não é curar os enfermos da alma e despertar os pecadores para que se arrependam? Ora, se Jesus quer curar os enfermos, ele tem que trazer os enfermos para cá. Porque antes de nós nos regenerarmos, nós chegamos aqui doentes, enfermos da alma. Então, o objetivo da pátria do Evangelho está sendo cumprida. Ora, se é o objetivo do Evangelho regenerar os doentes, curar os enfermos da alma, é isso que a pátria do Evangelho está fazendo. Jesus faz o quê? Traz o criminoso para ajudar o criminoso a se regenerar. Traz os caídos nos seus erros para ajudar o caído a se levantar. Então, pessoal, tudo isso que nós estamos vendo não tem nada de errado. Está dentro do plano do Mestre. Ele tem que trazer os enfermos, nós, para ajudar a humanidade a se regenerar. Portanto, o Brasil, ele não vai ser a pátria do Evangelho. O Brasil é a pátria do Evangelho. Desde 1500, desde a sua descoberta, está escrito no livro. E quem psicografou esse livro foi Chico Xavier. Então eu pergunto, se por um acaso tiver alguém aqui que ainda tenha dúvida se o Brasil é a pátria do Evangelho, eu faço uma pergunta para essa pessoa ou essas pessoas: você acredita em Chico Xavier? Você acredita na credibilidade de Chico Xavier? Porque foi ele que psicografou esse livro. Eu vou mais longe, vou propor uma reflexão sobre Chico Xavier. Porque ou nós acreditamos ou nós não acreditamos em Chico Xavier. Mas nós não devemos ficar em cima do muro. Porque ser espírita é uma grande responsabilidade. Porque nós recebemos informações demais. O
plano espiritual. Depois de Allan Kardec, Chico Xavier é o maior ícone que apareceu na doutrina espírita em todos os tempos. Ninguém tem uma obra mais importante, mais relevante que Chico Xavier. Então, Chico Xavier é importante demais para o Espiritismo. Chico Xavier é importante demais para o Evangelho do Mestre Jesus. Então, quando alguém diz, eu não acredito nisso que está escrito aí, psicografia de Chico Xavier, pense bem. Porque você pode estar denegrindo Chico Xavier e, por tabela, você vai estar denegrindo o Espiritismo. Nós podemos dizer o seguinte, eu não entendi. É justo. Muitas coisas a gente não entende mesmo, principalmente de primeira. Mas quando você fala, eu não acredito, você põe tudo na dúvida. Por quê, pessoal? Porque o trabalho de Chico Xavier não foi um trabalho simplesmente de Chico Xavier e Emmanuel. É um trabalho feito pela espiritualidade maior, onde os dois tinham uma retaguarda, uma legião de espíritos superiores em várias esferas até chegar em Jesus para fazer esse trabalho. Não foi um trabalho feito por um médium qualquer, não, eram dois missionários, Chico Xavier e Emmanuel, que estavam aqui cumprindo uma missão em nome de Jesus. E atrás deles, ou por cima deles, havia uma legião de trabalhadores. É diferente do caso de Allan Kardec. Allan Kardec era outro momento, outra situação. Allan Kardec teve que filtrar o certo do errado. Chico Xavier não. A obra veio pronta. Porque se de 100 ensinamentos de Chico Xavier, um estiver errado, um for mentira, então a gente não pode confiar em nada. Porque se um estiver errado, nada garante que os outros vão estar certos. Então, ou você acredita 100% ou você não acredita. Não tem meio termo. Ou a gente acredita 100%, são mais de 500 livros já, não tem problema. É tudo verdade. Ou você acredita ou você vai ser um perdido. Você vai viver confuso. Isso eu não sei se eu acredito, ou se eu não posso acreditar. Ou você acredita ou você vai ser sempre um perdido confuso. Não sei nem se vale a pena ser espírita, porque você pode pirar. Coloco Divaldo Franco e Joana de Ângeles no mesmo grau de importância, de respeito, de consideração, de credibilidade. E vou mais longe, pessoal. Chico Xavier não era um espírito qualquer, ele era um espírito superior encarnado em missão. Chico Xavier é tão elevado, que ele não deixou que ninguém percebesse o quão superior ele é do restante da humanidade. Ele nunca deixou que a sua luz ofuscasse nenhum de nós. Porque ele sempre procurou viver a vida sendo o mais simples do simples, exatamente como o Mestre Jesus ensinou. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser Senhor, seja o servidor de todos. E foi o que Chico Xavier fez a vida inteira, serviu todo mundo. Então nós temos que tomar uma decisão, ou nós acreditamos ou nós não acreditamos, na seriedade de Chico e Emmanuel, ou nós vamos ser sempre os perdidos. Mas, se você acredita na seriedade, na credibilidade de Chico Xavier, entenda que tudo isso que nós falamos até agora saíram da psicografia de Chico Xavier. Eu citei aqui 2 livros, A Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, os 2 psicografados por Chico Xavier. E Humberto de Campos vai nos dizer, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que no final do século XIV, entre os anos de 1375 e 1394, em algum desses anos, o Senhor Jesus veio fazer mais uma de suas visitas periódicas ao planeta Terra. Quando ele chegou aqui e viu a situação do mundo, viu a situação da humanidade, viu o relacionamento da humanidade com o seu Evangelho, ele se entristeceu muito, ele ficou muito decepcionado. E foi nessa hora que o Mestre Jesus decidiu que ele iria transplantar a árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil. E ao mesmo tempo, nessa mesma visita, ele já deu todas as ordens, tomou todas as providências do que era necessário ser feito para que o continente americano fosse descoberto. Porque até aquele momento, a humanidade só conhecia os 4 continentes do Velho Mundo. E assim foi feito. Jesus deu as ordens, um pouco mais de 100 anos depois, no ano de 1500, o Brasil foi descoberto. Quando o Brasil foi descoberto, imediatamente o Senhor Jesus veio em mais uma de suas visitas periódicas. E quando ele chegou aqui,
Dessa vez ele veio feliz, satisfeito, estava satisfeito com o que ele estava vendo. A primeira coisa que ele fez foi nomear o anjo Ismael para ser protetor espiritual da pátria do Evangelho. E logo em seguida, ele decretou que a partir daquele momento a árvore do seu Evangelho estava transplantada da Palestina para essas terras, que hoje nós chamamos de Brasil, mas que naquela época nem tinha esse nome. Então, pessoal, Jesus fez tudo isso. Ele não pediu opinião de ninguém, ele não pediu autorização de ninguém, porque ele não precisa disso. Se nós acreditamos ou não acreditamos, é um direito nosso. Mas o Brasil é a pátria do Evangelho, desde 1500, desde a sua descoberta. O Brasil é a pátria do Evangelho porque o Mestre Jesus quis que fosse assim, e assim é. Isso está escrito no livro. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier. E nós, pessoal, estamos aqui só de passagem. Tem uma parte que eu não vou falar, porque já o meu tempo já extrapolou aqui, mas só para finalizar, Jesus não traz qualquer um para cá. Lembra que eu falei que está havendo um revezamento? Não basta ser enfermo e pecador para estar aqui. Jesus tem alguns critérios. Na passagem que eu ia citar, a gente vê um desses critérios. Eu vou resumir aqui. Um dos critérios que Jesus utiliza para permitir que alguém nasça aqui, porque enfermo e pecador a humanidade inteira é. Quem não é missionário está nessa condição. Um dos critérios que Jesus utiliza é que o espírito esteja sinceramente arrependido. Sinceramente arrependido do seu passado obscuro e delituoso. Então essa característica provavelmente todos nós aqui nos enquadramos. Enfermos, pecadores e sinceramente arrependidos, trabalhando pela nossa regeneração. Nós estamos na pátria do Evangelho, pessoal. Aqui tem muita criminalidade, tem muita pobreza, tem muita miséria, tem muita violência, tem muita diferença social, tem muito roubo, nós sabemos, tem muitas coisas ruins. Mas apesar de tudo isso, ainda assim o Brasil é o país que tem o maior percentual de cristãos do mundo. 85% dos brasileiros são cristãos. 85% dos brasileiros acreditam em Jesus Cristo. É o maior percentual de um país nessa crença no mundo. Uma outra estatística que nós somos líderes, 89% dos brasileiros acreditam em Deus. É a maior estatística, o maior percentual de um país no mundo que acredita em Deus, empatado com a África do Sul nesse quesito. O Espiritismo, nós sabemos que é o Evangelho redivivo. O Espiritismo é a continuação do Evangelho. O Espiritismo começou na França, porque a França, na metade do século XIX, era o país mais importante do mundo naquele momento. E ali, na França, e ao redor da França, estava toda a nata intelectual encarnada no mundo. Então Jesus plantou o Espiritismo ali, no meio da nata intelectual que estava no mundo, para que o Espiritismo fosse conhecido rapidamente pelo mundo inteiro. Só que em menos de um século, Jesus arrancou toda a ramificação da França e trouxe para onde? Para a pátria do Evangelho, que é o seu lugar, porque o Espiritismo é o Evangelho, o Espiritismo é a continuação do Evangelho. De cada 4 espíritas que existem no mundo, um está aqui. Por que tudo isso, pessoal? Porque nós estamos na pátria do Evangelho. Nós estamos num lugar que, se você estiver andando na rua e tropeçar, distraído, cair, há uma grande probabilidade de que você caia na frente de um templo religioso. Eu não estou exagerando não, pessoal. Censo 2022 divulgado pelo IBGE no começo do ano, diz que nós temos no Brasil 580 mil templos religiosos. 580 mil é mais que escolas e hospitais juntos. Escolas e hospitais nós temos 512 a 513 mil. Templos religiosos, 580 mil. Isso significa um templo religioso para cada 370 habitantes. Tem uma outra estatística, só para finalizar. E nós no Paraná não estamos bem. Tem uma outra estatística que diz o seguinte: para cada 200 residências no Paraná, nós temos um templo religioso.
nós somos um dos piores nessa estatística. Nós só ganhamos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e São Paulo. Perdemos para todos os outros estados. No Acre e no Amazonas, tem um templo religioso para cada 68 casas, 68 residências. Por que tudo isso, pessoal? Porque nós estamos na pátria do Evangelho. E aqui é um posto de saúde espiritual avançado, chamado Brasil. Que Jesus, nosso Senhor, nos ajude a saber aproveitar essa sagrada oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos.